Se é a primeira vez que você abre o Power BI, fique tranquilo, porque ele tem muitas similaridades com outros programas do Office, como o Excel, Word, PowerPoint, mas também tem alguns menus exclusivos que inicialmente talvez não vão gerar aquela familiaridade ou aquele trabalho por intuição que muitas vezes a gente tem quando já tem conhecimento e experiência no software. Assim que a gente abre o Power BI, aparece essa janela que nós já até comentamos, que você já consegue inserir base de dados por ela, que os arquivos recentes aparecem, mas vamos clicar aqui à direita nas novidades e também nos fóruns. Ele vai direcionar para duas páginas da Microsoft que eu sugiro fortemente que você verifique se tem atualizações, se algumas pessoas estão compartilhando dicas. Então, com um único clique, na verdade é um link, você abre aqui o Microsoft Power BI Blog e você abre também o fórum de discussões nos quais as pessoas vão aí compartilhando. Como eu falei, a Microsoft estimula essa participação, estimula também a criação de ideias por meio de usuários que estão aí em todo o mundo. Bom, agora sim eu vou fechar essa janela e a gente vai começar a conhecer a interface do Power BI. Aqui na página inicial em que nós estamos, nós vamos ter alguns menus que você vai usar a todo momento. O obter dados, você já vai ter aqui, por exemplo, tem muitas empresas que trabalham com base de dados em Excel, ou ainda empresas que possuem sistemas que exportam dados em Excel ou CSV. Então aqui a gente consegue, olha, pasta de trabalho de Excel, conjunto de dados do Power BI. Então você consegue também trabalhar com outros arquivos de Power BI, fluxo de dados, Dataverse, enfim, tem várias possibilidades. Aqui tem um menu para você diretamente já utilizar uma pasta de trabalho do Excel. Então tem no obter dados, tem aqui e tinha também na nossa janela inicial. Então ele mostra aqui para a gente no início várias opções de fontes de dados que nós vamos explorar ao longo do curso. Temos também um menu chamado Transformar Dados. Esse menu ele já sofreu modificações de nomenclaturas ao longo dos anos. Ele já teve esse menu já foi chamado de editar dados. Então hoje o Transformar Dados, quando você clica sobre ele, você abre o editor do Power Query. E nesse editor do Power Query nós conseguimos fazer várias configurações na base de dados. Adicionar colunas, transformar colunas, alterar formatações dessas colunas, excluir colunas, entre outras informações. Aqui ainda, na página inicial, nós temos as possibilidades de visualizações de gráficos, de cartões, de segmentação de dados, entre outras visualizações. É importante frisar, eu vou falar isso muito ao longo do curso, que o Power BI tem atualizações mensais. Então, se no momento que você está assistindo esse vídeo, você já tinha feito a instalação do Power BI há algum tempo e esse menu está diferente, a minha sugestão é que você atualize o seu aplicativo do Power BI para que você tenha a mesma visualização e a mesma experiência que nós estamos tendo aqui. É interessante frisar que esse menu aqui já é muito similar com o que a gente tem no Excel. Isso facilita e muito o nosso trabalho. Quem já trabalha com Power BI há alguns anos sabe que esse menu não era dessa forma e que para você interagir com gráficos não era tão simples assim. E outras funcionalidades aqui na página inicial, como caixa de texto que a gente encontra em qualquer aplicativo do pacote Office. Passando para a guia Inserir, nós temos mais uma vez os gráficos, os cartões e as visualizações. Nós temos como adicionar um novo visual. Temos mais visuais que você pode, inclusive isso aqui vai ser interessante a gente falar. Alguns visuais, algumas temáticas e algumas telas de fundo de dashboards nós vamos criar ou ainda nós podemos acessar modelos prontos na internet. Ao longo do curso a gente vai ver isso. Temos também algumas outras visualizações que aparecem aqui para a gente em forma de atalho. E mais uma vez, caixa de atalho, botões, formas, que são também opções que encontramos em outros aplicativos do pacote Office. Passando para a modelagem, a gente pode criar uma nova tabela, um novo parâmetro, enfim, fazer configurações de modelagem dentro do programa. É uma guia menos utilizada que as demais, mas também aparece aqui para vocês.
Em exibição, aqui nós também temos uma modificação. Antes, os temas apareciam na página inicial. Agora, todas as partes de cores, de temas e de organização visual aparecem nesse menu exibição do programa. E aqui em exibição também tem algo que é muito interessante. Vocês estão vendo que no canto direito do meu Power BI, pode ser que o de vocês esteja um pouco diferente. O meu está aparecendo formato e filtros. Mas eu posso também ter painéis de dados, posso ter painéis de criar um visual e painéis de formato. Observem que à medida que eu vou clicando sobre cada um deles, eles vão modificando os painéis. E aqui na guia exibição, eu posso ver quais estão selecionados. Então o meu estão aqui, ó, os painéis de dados, o de formato, o de criar um visual. Poderiam estar ainda o de indicadores, o de seleção, entre outros. Aqui, no cantinho direito, eles aparecem em formatos de atalhos e você ainda pode clicar no mais para verificar quais estão habilitados e quais não estão habilitados. Os três que nós vamos utilizar a todo momento são dados, formato e criar um visual. Se para você o criar o visual ainda não está aparecendo, você vai verificar em exibição, alternador de painel e verificar se essa opção aqui está habilitada, mover criar um visual para alternador de painel. Vocês vão ver que quando a gente cria um gráfico pela primeira vez ou um primeiro gráfico dentro de um arquivo, pode ser que o criar um visual esteja ao lado desse gráfico, uma janela ao lado desse gráfico. Se essa opção estiver habilitada, o criar um visual estará aqui nesse menu que nós estamos mostrando para vocês à direita, que é o alternador de painéis. Temos ainda as guias otimizar e as guias de ajuda, mas eu naveguei aqui pelas que mais nós vamos utilizar. Inclusive, já mostrei para vocês aqui, né, o alternador de painel que fica no menu à direita. Nós vamos utilizar muito ao longo do curso essa parte. Passando então para o canto esquerdo, nós temos a exibição de relatório, que será onde nós construiremos os nossos dashboards, onde nós vamos configurar e trabalhar com os nossos gráficos, com os nossos cartões, com os nossos painéis visuais. Temos também o modo de exibição de tabela, que por enquanto nada aparecerá, porque vai ser aqui que você vai visualizar a sua base de dados. Eu vou abrir uma aqui daqui a pouquinho para vocês verificarem. E aqui a exibição de modelo na qual as relações entre as bases de dados que você vai trabalhar irão aparecer. Se você trabalhar com uma base de dados apenas, aparecerá uma caixinha. Se você trabalhar com diversas bases de dados, diversas caixinhas, cada uma delas representando uma base de dados diferente, vai aparecer. Bom, para a gente conseguir visualizar isso aqui acontecendo, eu vou abrir uma nova base de dados. Então, eu vou voltar aqui em página inicial, vou obter dados por uma pasta de trabalho do Excel e vou navegar aqui nas pastas salvas no meu computador. E vou escolher, por exemplo, uma base de dados chamada eletrônicos. E vou abrir. Observem que ele vai conectar e vai aparecer uma janela inicial pedindo para que a gente selecione o que a gente quer trabalhar. E eu vou escolher vendas, que é a única opção disponível, e depois a gente vai ver ao longo do curso a diferença entre carregar e transformar dados. Por enquanto eu vou só clicar em carregar. Não se preocupe, essa parte você não precisa fazer comigo. O mais importante aqui é você assimilar os menus e sabendo onde você está pisando, né? E se familiarizando com o programa. E agora o nosso objetivo aqui é visualização mesmo. Em exibir um relatório nada aconteceu, porque eu ainda não criei nenhum gráfico. Mas aqui no modo de exibição de tabela apareceu a base de dados que eu selecionei, que estava em uma pasta de trabalho do Excel, e abriu um novo menu chamado Ferramentas da Tabela. Passando para a última exibição, que é a exibição de modelo, apareceu aqui uma caixinha referente à minha base de dados. Ela é única. Se você estiver trabalhando com múltiplas bases de dados, aparecerão múltiplas caixinhas. Só para vocês visualizarem algo aqui no exibição de relatório, não se preocupe em fazer nesse momento, porque nós teremos aulas explicando como criar gráficos. Eu vou criar um gráfico aqui aleatoriamente
Então eu vou escolher aqui um gráfico de barras clusterizado e vou adicionar dados neles. Vou na guia Exibição, deixar o painel de dados ativo e vou habilitar aqui as colunas da base de dados. Então eu vou escolher, por exemplo, fabricante e vou escolher custo da venda. Observem que eu já gerei aqui um primeiro relatório. Pode ser que na primeira vez que você gera um relatório, o criar um visual esteja aparecendo aqui para vocês. Se estiver aparecendo, basta você modificar esse menu em exibição, alternador de painel, mover, criar um visual para alternador de painel. E aí o criar um visual aparecerá aqui. Vocês vão ver que ao longo das nossas lições, nós vamos utilizar muito dados, criar um visual e formato. Já deixei os 3 habilitados aqui. Portanto, esse foi um overview, principalmente para aquelas pessoas que nunca ainda tinham aberto o Power BI e se familiarizado com seus menus, e são os principais menus que ao longo do curso nós vamos explorar. Te vejo na próxima lição.